estudantes de circuitos elétricos 2. Estou fazendo mais um vídeo sobre sistemas trifásicos, mas agora com um foco maior nas potências. E aí, por causa disso, eu estou usando uma carga RL, né, justamente para ter ângulo, né, de defasamento entre tensão e corrente, para eu ter potência ativa e potência reativa no circuito. Então, gente, aqui esse exercício eu tinha passado ano passado para os alunos, né, na época que fizeram no laboratório essas medições. Então, esses valores não são os mesmos do que já tem lá na apostila, tá? É só porque já tem essa simulação feita. Então, nesse caso, a gente tinha também tensões trifásicas equilibradas, mesma coisa, 127 volts RMS, 60 Hz, sequência positiva também. E aí eu coloquei uma série de medidores, medidor de potência aparente e fator de potência, medidor de potência reativa e um medidor de potência ativa em watt, e também sai energia, mas eu estou interessada na potência ativa. Ele é um medidor diferente. Eu preciso usar uma espécie de osciloscópio para medir a potência ativa, que é dada em watts. Esses medidores eu encontro eles aqui em Elements. Vamos ver que eu sempre fico procurando Power, Other, não. Vamos de novo. Não, Elements, Other, Probes. Aí eles vão estar por aqui, esses medidores ali. Eles já medem trifásico, tá? E aí, também coloquei amperímetros e voltímetros aqui na minha carga. Essa carga é uma RL, né, que tem uma resistência de 0,885 e uma indutância de 0,001, porque justamente eu queria um fator de potência de 0,92 para a frequência de 60 Hz, tá? Então, se vocês forem com calma fazer todos esses cálculos, né, vocês vão ver aí, vou passando aqui, já que não está, né, num exercício desse ano, a gente vai ter uma impedância por fase de 0,962 com ângulo de 23,07 graus, isso em ohms. Essa é a impedância por fase com ângulo positivo, né, já que é uma carga RL, então a corrente vai estar atrasada da tensão em cada fase, certo? E aí, as tensões aplicadas a cada fase, a cada carga dessa estrela, são as mesmas tensões que a gente tem na fonte, porque o sistema é equilibrado, tá? Apesar de não haver conexão de nêutron, o sistema é equilibrado, então não existe tensão, né, entre os nêutrons da fonte e da carga, então a mesma tensão que está lá na fase da fonte vai aparecer em cada carga aqui, né? Circuito equilibrado, como já vimos no outro vídeo. E aí, calculando então os fasores, né, a corrente em cada fase vai ter um valor RMS de 132 amperes, tá? Então, vamos fazer essa simulação e são realmente muitos valores para a gente confirmar, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês verem as tensões na carga, né? Vão ser ali as tensões de fase, valor de pico perto de 180 volts, né? E vamos ver aqui as correntes na carga, né, de fase, né? Lembrando que linha e fase para uma carga em estrela é a mesma coisa. Então, estão aqui correntes também equilibradas, né? Mas agora existe um defasamento entre as tensões e correntes de uma mesma fase. Então, olha só, aqui tem a tensão da fase A e o pico da corrente na fase A acontece depois, né? A corrente está atrasada porque a gente tem uma carga RL. Então, isso a gente já imagina, tá? Mas o que a gente tem que ver? Tem muita coisa interessante nesse circuito. Vamos agora para a novidade, que realmente são os cálculos das potências. Se você, então, em casa, calcular com esses valores que estão sendo dados aqui, a potência por fase complexa, né, que é quando você pega a tensão de fase vezes o conjugado da corrente de fase, né? A potência por fase complexa é 16,77 kVA com ângulo de 23,07 graus. Gente, sempre se lembrem, né? O ângulo da potência complexa é o mesmo ângulo da impedância, tá? Ainda mais aqui que o sistema é equilibrado. Então, a potência trifásica é só eu multiplicar isso por 3. Então, vai virar o quê?
50,31 kVA com ângulo mesma coisa, de 23,07 graus. Olha só que interessante. Eu tenho uma potência aparente trifásica de 50,3 kVA. E a gente vai ver que esses medidores aqui do P5 conseguem fazer essas medições. Vamos lá? Medidor de potência aparente, que é o que aparece com VA. Eles são baseados, gente, em alguns métodos matemáticos para calcular, então eles dependem meio que de um passo de cálculo, e aí o resultado tem um transitório e vai ter uns degrauzinhos até ele realmente, que a gente diz que o resultado estabilizou. Tá lá em torno de 50,3 kVA, né, potência aparente. Então bate também com o que foi calculado. Outra coisa que a gente pode ver aqui com essas medições, o próprio fator de potência. A gente já calculou esses valores de resistência e indutância lá no ano passado para dar um fator de potência de 0,92. Mas aí, sem o P5 saber, né, a gente colocou esse medidor e ele também consegue, claro, depois de um transitório, calcular algo perto disso aí. Ele calcula o fator de potência, está dando lá 0,92 também. Então, só para mostrar essas funcionalidades. Mais o que? Potência reativa, ele também mede. Então, vamos só recapitular aqui, né? Nesse sistema, a potência complexa trifásica estava dando 50,3 kVA com ângulo de 23,07 graus. Isso em polar, né? Potência complexa dada em polar. Se você abre ela para parte real mais J parte imaginária, você explicita o que é potência ativa e o que é potência reativa. A potência ativa, nesse caso, vai ser esse 50,3 kVA vezes o cosseno de 23,07. Vai ser 46,28 kW, tá? Trifásica. E a potência reativa vai ser 50,3 vezes o seno de 23,07 graus. Então, a potência reativa calculada é 19,7 kVA reativo. Isso para o conjunto trifásico. Então, vamos ver se isso vai bater aqui. Cadê o nosso medidor de potência reativa? É o que aparece na minha lista aqui de medições como VAR, tá? Ele também tem um transitório, mas ele chega num valor mais preciso, olha só. Tá aqui dando 19,7 kVA reativo, como eu comentei com vocês, né? Beleza, mas o que falta a gente medir aqui do ponto de vista de potências trifásicas que esses medidores nos dão? A potência ativa. Só que é uma medição um pouco diferente. Como eu tive que colocar um scope aqui, ele acha que está medindo tensão. Então, o que de fato esse medidor faz, né? Ele tem como saída um sinal, que é a potência ativa, mas que o scope aqui, ele interpreta como sendo uma tensão. Então, e ele é chato, é como se fosse um osciloscópio mesmo. Você tem que ir lá falar a escala, quantos volts por divisão, porque ele acha de tensão. Mas, de fato, 1 kV aqui, para nós vai ser 1 kW, tá? E aí, a escala tá 20 kW por divisão. Se a gente for dar fazer pelo olhômetro aqui, a gente percebe, olha só, 20, 40, aqui em cima 60. Então, algo entre 40 e 50 kilowatts, né, que é a potência ativa. E ela deu, na nossa conta, realmente 46 kilowatts, tá? Então, uma forma também da gente calcular o fator de potência, como é pegar a potência ativa e dividir pela potência aparente, não é? Como que a gente faz isso? Vamos aqui na calculadora. A gente mediu, né, uma potência ativa que vai dar mais ou menos 40, mediu e calculou 40,3 kW, e a potência aparente é 50,3 kVA. Então, lá, calculamos, né, confirmamos o fator de potência. Beleza, agora vamos para uma parte um pouquinho mais chata dessa simulação, que é a gente ver as potências instantâneas. Então, isso que eu falei agora são realmente potência ativa, potência aparente, potência reativa, que vem quando a gente tem uma análise fasorial do circuito. Quando a gente pensa em potências instantâneas, a gente está trabalhando com grandezas no tempo.
Então, vamos fazer uma chatice aqui. Calcular a potência instantânea de cada fase. Ó, vou multiplicar IA por VAN. Então, eu vim aqui, selecionei IA, apertei a setinha preta, apertei o asterisco do meu teclado, que faz a multiplicação por VAN e adicionei. Agora, eu vou fazer IB vezes VBN e vou adicionar. E agora, eu vou fazer IC vezes o VCN para calcular, então, a potência instantânea na fase C. Ok. Vamos plotar, então, ele está calculando, né? Ele fez uma multiplicação dos sinais no tempo e calculou para nós potências instantâneas, né? Que pulsam no tempo, porque cada uma aqui é relativa a uma fase. Mas olha só, elas não são iguais às tensões e correntes que têm valor médio nulo. Elas têm um valor médio não nulo, que é justamente a potência ativa de cada fase, tá? E só para adiantar, o valor médio de cada uma dessas potências aqui por fase vai ter que ser os 46,3 kW, que é a potência ativa do trifásico, dividido por 3. Mas agora que é a mágica que a gente vai ver, a potência instantânea trifásica, que é quando eu somar essas três potências ativas, né? Quer dizer, essas três potências instantâneas por fase. Então, vamos adicionar isso aqui. Lá vai, de novo, fazer aquela multiplicação. VAN, IA vezes VAN, mais IB vezes VBN, mais IC vezes VCN. Adicionar. Plota. Olha só, gente, é isso que a gente está falando, né, desde o começo. A potência instantânea trifásica, que é esse gráfico que está aqui embaixo em vermelho, ela é constante. É claro que aqui no início teve um transitório, até por causa do carregamento do indutor e tudo, mas depois, né, desse transitório, a potência ficou constante e ela vai ter que valer aquilo que eu falei, né, em torno de 46, né, 20 e poucos aí, quilowatts. Isso é uma vantagem muito grande de sistemas trifásicos, né, porque a potência instantânea, ela não pulsa, ela é constante, tá? Então, isso implica em várias vantagens do ponto de vista de distribuição, do ponto de vista de alimentação de cargas trifásicas, de motores trifásicos, né? E é o que eu estou tentando mostrar aqui, que o somatório, né, então, dessas três, acho que é aqui, ó, para eu tirar o zoom, isso. O somatório das três potências instantâneas, né, de cada fase, que é pulsante cada uma, anula. Na hora que soma as três, anula a pulsação. Justamente porque elas têm um defasamento de 120 graus. E tudo aquilo, gente, que tem defasamento de 120 graus, seja corrente, potência, tensão, se você somar, tem que zerar, tá? Coisas iguais com defasamento, né, de 120 vai ter que zerar. E é o que a gente aconteceu. Zerou a pulsação. Sobrou o somatório dos valores médios, que vai dar, então, 46,2 para esses dados aqui. Isso realmente é algo que a gente consegue ver em simulação, e quando a gente observa lá no guia didático, toda aquela dedução, né, com cosseno, propriedade de cosseno, coisa e tal, a gente assusta, mas vendo aqui fica mais claro, tá? Então, gente, é interessante fazer esse tipo de simulação. Lá no guia didático eu coloquei outros valores, né, de impedâncias e tal. É para 60 Hz, então quem quiser simular o próprio exercício consegue também, e o P5 consegue calcular tudo para você. Agora, com esses dados que já estão aqui, se você também quiser refazer simulação para verificar esses valores, é interessante, tá? Então, tá aí, né? O P-Sim é, sim, uma ferramenta que ajuda muito a gente aqui em Circuitos 2, viu, pessoal? Usem bastante, né? Quem tiver condições ali, né, de ter, né, o computador em casa, e esse daqui é o software demo, tá? Então, vale muito a pena, sim, tá?
Eu espero que tenha ficado então mais claro, né? Toda essa questão de potência realmente não é fácil. Já para monofásico já não era, né? Agora para trifásico tem essas outras questões. Mas como o circuito está equilibrado, potência trifásica é o triplo, né, da potência de cada fase. Então tem pelo menos tem essa facilitação para a gente, tá? Então, gente, bons estudos e tentem reproduzir esses resultados.